Senhor Orlando Diniz, então, nós estamos dando seguimento ao seu depoimento em termos de colaboração referente ao anexo 2. Hoje é dia 28 de maio, são 17h32. Eu sou o Procurador Regional da República, José Augusto Vagos, presente nessa reunião que é feita por videoconferência por conta do isolamento social. A Procuradora da República, doutora Renata Batista, presente também suas advogadas, doutora Juliana Birrenbach, doutora Luciana Barbosa Pires, doutora Ana Reimann Arruti. Senhor Orlando, o senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirma o compromisso de dizer a verdade, conforme a lei, para que a gente possa prosseguir? Sim. Então, o tema do seu anexo 2 é devolução de pagamentos de honorários. O senhor narra essa questão de devolução ao senhor de honorários que eram pagos através de contratos com a FEComércio em relação a alguns escritórios, mas esse anexo específico é em relação ao escritório Teixeira e Martins. O senhor pode começar, por favor, descrever como é que se deu isso? Após a reunião com o Eduardo Martins, a contratação do advogado Eduardo Martins, eu procurei o Cristiano Zanin e solicitei a inclusão de 10 milhões de reais em contratos. O Cristiano Zanin ficou de falar com o advogado Roberto Teixeira, sócio dele no escritório, e no encontro seguinte, o Cristiano trouxe a autorização de Roberto Teixeira para essa inclusão. E como é que Senhor se Orlando, deu só para a gente contextualizar aqui, antes do senhor dizer como é que se deu a formalização desses 10 milhões para devolução ao senhor. O senhor citou o Eduardo Martins, que é um tema do seu anexo 3. O senhor diz que após essa contratação do advogado Eduardo Martins, o senhor então resolveu pedir uma parcela dos valores que estava pagando pela FEComércio, é isso? que se incluísse em algum contrato de Cristiano Zanin e Roberto Teixeira o valor de 10 milhões de reais. Então, só para ficar claro, isso daí foi antes ou depois das liminares, da liminar que devolveu o senhor à gestão no final de dezembro em dezembro de 2015, salvo engano? Foi depois da contratação do Eduardo Martins e foi em outubro de 2015. Me parece, pela minha lembrança, isso foi antes da liminar. Tá. Então, até porque a liminar foi em novembro de 2015, o termo de rateio foi em dezembro de 2015 e os pagamentos começaram, se não me engano, a partir de janeiro de 2016. então a ideia era incluir mais 10 milhões em algum aditivo ou contrato de honorários com Teixeira Martins, para que a FEComércio pagasse esse valor, ou a ideia era já aproveitar valores que tinham sido pagos para devolução? Nós tínhamos 2 contratos lá com o escritório Teixeira Martins. Um referente ao Aresp 557089 do SESC no valor de 10 milhões. E tinha um contrato com o Senacs referente ao Aresp 708603, valor de 8 milhões. E como é que se deu essa mecânica? O Cristiano Zanin disse que os 2 contratos já tinham sido assinados e que ele, Cristiano, ficava preocupado de fazer aditivos. Na verdade, eu tenho a convicção de que esses contratos foram assinados com data retroativa, que pode ser verificado através de passagens aéreas.
O Cristiano Zanin, então, propôs a formalização de um terceiro contrato que foi feito com data de 5 de outubro de 2015 e tinha como objeto os dois Arespes que eu acabei de mencionar, no STJ, cujo relator era o ministro Napoleão Nunes Maia, e previa pagamentos no valor de 18 milhões de reais. Esse contrato previa ainda o abatimento no valor de 8 milhões de reais. Eventuais valores pagos no contrato com data de 29 eventuais pagos no contrato de 29 de julho. Nesse ponto, o relatório da Receita Federal cita essa data de 29 de julho, mas eu acredito que houve um erro material, porque a data do contrato é 7/7 de 2015, que é esse objeto do SENAC Aresp 708603. E assim seria o pagamento de honorários, seria de 10 milhões de reais, valor combinado com o Cristiano e autorizado por Roberto Teixeira. Deixa eu recapitulando aqui para entender. O senhor primeiro tinha um contrato específico com Teixeira Martins para atuar no Aresp 557089 de 10 milhões e o outro no Aresp 708603, relativo ao SENAC, no valor de 8 milhões. Só narra no anexo que esses contratos foram assinados em 7 de julho de 2015. E essa data é contemporânea à assinatura desse contrato ou esse contrato foi assinado com data retroativa? Eu acredito que possa ter sido assinada com data retroativa, mas não me lembro. Eu só interromper um pouco, porque não está claro para mim, não estou conseguindo construir uma narrativa aqui. Vê se isso está certo, que após o encontro com o advogado Eduardo Martins, que aconteceu aonde, qual café? Está no anexo 3. Café Santo Grão. Paulo, né? São Paulo, que fica ali em frente ao Hotel Emiliano, praticamente em frente ao Hotel Emiliano. O colaborador procurou Cristiano Martins para incluir os 10 milhões referentes à contratação de Eduardo Martins nos contratos já existentes, é isso? Não, senhora. É assim, após a discussão da contratação do advogado Eduardo Martins, eu procurei o Cristiano Zanin para ele ver da possibilidade de me fazer um repasse de 10 milhões de reais por conta de todas essas contratações e isso ser incluído num contrato deles, Teixeira Martins. Tá, então, o que o senhor está dizendo é que o senhor está repassando valores muito grandes para Teixeira Martins, e viu que ia passar também para o escritório do Eduardo Martins, e aí o senhor resolveu que o senhor poderia receber também, né? Levar um pouco para o senhor, pessoal, Isso. colocar no seu bolso, não é isso? Isso. E aí, essa mecânica Só um instantinho, foi... só um instantinho. Um minutinho. Sim, desculpa. O Cristiano Zanin para incluir 10 milhões de reais nos contratos existentes com o seu escritório, né? Ou para me fazer um repasse de valores dos contratos já assinados. Esses contratos, né, já tinham sido assinados e o Cristiano, à época, ficou preocupado de fazer aditivos. Só um instantinho. Que o motivo desse pedido dizia respeito às altas quantias que vinham sendo desembolsadas pela FEComércio. Sim, até aquela data pela FEComércio, né? Só lembrando que mais à frente esses pagamentos todos referentes à vitória no STJ foram feitos com o termo de cooperação e o rateio de despesas.
Então, vê se está correto. Que o motivo desse pedido a Cristiano Zanin dizia respeito às altas quantias que vinham sendo desembolsadas até então pela FEComércio e que agora ficariam ainda mais altas com a contratação do escritório de Eduardo Martins, é isso? Correto. Esse encontro ocorreu depois da contratação de Eduardo Martins, mas antes da liminar obtida nos recursos do STJ, por volta de outubro de 2015. Isso. O Cristiano Zanin propôs a formalização de um terceiro contrato que foi assinado com data de 5 de outubro de 2015 e tinha como objeto os dois arestes que eu acabei de mencionar e que já estavam... Orlando, antes de você chegar nesses aditivos aí, nesse contrato de 18 milhões, deixa eu só... Esse de outubro, né? Deixa eu só entender primeiro aqueles dois primeiros que envolveram 10 milhões e 8 milhões, que foram assinados em 7 de julho de 2015. Sim. A minha pergunta é, nós notamos que depois que o senhor assumiu de volta, foi o SESC ou o SENAC em dezembro de 2015? Em dezembro de 2015 foi o SESC. Depois que o senhor assumiu o SESC, uma série de pagamentos foram feitos de uma vez só, salvo engano, 48 milhões de reais em janeiro. Logo, o senhor assumiu a gestão, já pagou, saiu pagando aí 48 milhões a alguns escritórios, Teixeira Martins, inclusive. Então, a minha pergunta, e aí eu vejo que assim, o normal dos contratos era pagar mensalmente um determinado valor, ou então ter alguma obrigação de resultado. Mas, obviamente, que nesses casos dos 48 milhões de reais que alguns escritórios, incluindo Teixeira Martins, receberam, o senhor deduz que esse contrato de 7 de julho foi assinado com data retroativa, porque a liminar saiu e aí era um motivo para que esse dinheiro fosse pago, ou o senhor deduz que foi assinado de forma retroativa por algum outro motivo? Porque, para mim, não ficou claro ainda. Não, é uma convicção que eu tenho que foi assinado com data retroativa, mas é só uma convicção. Eu realmente precisaria ver as datas de passagem de avião, de viagens a São Paulo. É uma impressão que eu tenho, mas eu não posso lhe afirmar se efetivamente foram com data retroativa. Mas eu tenho... Porque alguns escritórios, só para você entender a minha pergunta, alguns escritórios que sequer tinham sido contratados pela FEComércio para defender a SESC Senac, ou o senhor, quando saiu essa liminar, que não tinham procuração nos autos, esses escritórios receberam valores. E aí, para esses escritórios que apareceram do nada recebendo valores, é natural de se esperar contratos ou propostas de honorários com data retroativa depois que saiu a matéria na revista Época, que eles ficaram desesperados. O senhor narra isso no anexo próprio. Mas em relação ao Teixeira Martins, que já era advogado do senhor, eu não consegui captar por que ele teria interesse nessa, por que já não haveria, ou ele queria um título para justificar um repasse a mais para ele, porque foi uma decisão que foi muito importante, ele achou que merecesse mais. Porque, em tese, ele já tinha contratos para defender a sua gestão, o SESC, o SENAC, que assambarcariam o objeto desses arespes que o senhor citou. E aí surgiam só para esses arespes, com um valor milionário, 18 milhões, e aí é por isso que o senhor acha que foi retroativo por isso, porque aí foi uma oportunidade de conseguir tirar mais dinheiro? Essa pergunta é importante para a gente entender essa dinâmica. Sim. Eu estou aqui para colaborar, doutor Vagos, com todas as informações que eu tenho. A minha impressão é que sim, que foi com data retroativa. Mas eu não posso, a essa altura, garantir de fato que a data de 7 de julho é essa data mesmo ou não. Eu tenho a impressão, tenho a lembrança de que foram feitos com data retroativa. Tá, mas em relação a essa
esse objeto tão específico que não era comum nos contratos envolvendo Teixeira Martins, que já vinha advogando para o senhor desde 2012, 2013. E aí, de repente, aparece um contrato com um objeto muito específico, a obter uma liminar num processo tal. Por que o senhor acha que isso aconteceu? Isso foi uma forma de conseguir mais dinheiro? Ou isso já era a conduta natural do escritório? Realmente eu não tenho como lhe precisar. Eu tenho essa lembrança, tenho essa impressão, como lhe disse, desses terem data retroativa. Mas não posso lhe garantir. Por isso que eu falei da questão de verificação de passagens. Tá, essa passagem explicaria que o senhor foi até São Paulo. Sim, basicamente por conta até da reunião da contratação de Eduardo Martins. O que minha memória me diz, que minha impressão me diz, é que se a reunião com Eduardo Martins, que eu acredito que foi num domingo,